A cannabis é uma planta, assim como qualquer outra, e essa planta ela tem uma única espécie, conhecida como Cannabis sativa L, e ela tem as subespécies, que é o que nós conhecemos de as variedades da planta. Então, como subespécies, nós temos a Cannabis sativa, Cannabis sativa indica, Cannabis sativa ruderalis, Cannabis sativa afeganistã, entre outras variedades de cannabis. E como vocês podem ver, elas têm diferenças. Elas têm diferenças tanto na sua estrutura física quanto na sua estrutura química. Então, uma é bem diferente da outra. Uma é mais alta, a outra é mais robusta. E, inclusive, as propriedades terapêuticas que elas apresentam também são diferentes. Na planta, nós, geralmente, quando se fala em maconha, todo mundo já imagina a folha, mas, na verdade, não é a folha que nós utilizamos. A folha também tem princípio ativo, mas é uma concentração bem baixa. Onde nós encontramos a maior concentração de princípios ativos estão nas infrutescências partenocárpicas, nos tricomas, que são essas glândulas que ficam acopladas na camada cuticular da planta. Então, é aí que está todo o princípio ativo da planta. E nessas glândulas, nós não temos só THC e só CBD. Nós temos cerca de 1.500 compostos, cerca de 500 compostos ativos, cerca de 179 canabinoides diferentes, entre terpenos e flavonoides, que também fazem parte do efeito comitiva, que é a interação entre todos eles, e ainda vários outros compostos, como celulose, as pectinas, entre outros. A planta ela tem o efeito entourage, que é o efeito comitiva, que é a interação entre todos esses compostos. Então, ali dentro dos tricomas, nós temos terpenos, nós temos flavonoides, nós temos canabinoides, e todos têm ação terapêutica. Por isso que é muito importante a utilização da planta toda, full spectrum, para a gente ter esse efeito comitiva, que é a interação entre esses compostos, onde um vai potencializar a ação do outro ou inibir um possível efeito colateral. Então, é muito importante estar utilizando a planta toda. Isso é uma característica também não só da cannabis, mas dos fitoterápicos em geral. Quando a gente sabe que quando a gente utiliza uma planta toda, nós temos uma melhor resposta terapêutica do que quando utilizamos um composto isolado. Aqui é um artigo falando dos terpenos, então que os terpenos também fazem parte dessa ação comitiva, e eles são muito importantes, inclusive, para essa ação comitiva, porque são eles que vão modular a ação dos canabinoides no nosso organismo e fazer com que eles tenham a melhor ação dentro do nosso organismo, entre outras atividades. Essa daqui é uma meta-análise feita pelo também farmacêutico Fabrício Pamplona, onde ele compara pacientes que utilizam extratos de cannabis isolados, ricos em CBD, e extratos de cannabis full spectrum, utilizado com a planta toda. E nessa meta-análise, então, ele verifica que quando o paciente utiliza um produto feito com a planta toda full spectrum, ele tem uma melhor resposta terapêutica, ele tem menos efeito colateral e ele precisa de uma dose menor. Então, acaba sendo mais acessível ao paciente o tratamento, porque ele vai precisar de menos recursos para conseguir ter acesso, porque afinal é só plantar uma planta como outra qualquer, né? E aí a pessoa pergunta, né, poxa, mas eu tenho câncer, o que eu preciso utilizar? CBD, THC? Na verdade, o paciente precisa de todos os canabinoides, terpenos, flavonoides. Se usar só CBD, vai ter resposta terapêutica? Vai. Mas se utilizar a planta toda, a gente vai ter uma resposta terapêutica superior a utilizando um composto isolado. Então, o paciente ele precisa dos canabinoides ácidos e dos canabinoides na forma ativa. O que são os canabinoides na forma ácida? Os canabinoides na forma ácida são aqueles canabinoides encontrados na planta in natura. E cada um desses canabinoides encontrados na planta in natura, na planta fresca, eles têm uma ação terapêutica. Por isso que é importante também o cultivo, a pessoa ter a planta na tua casa para ela poder se beneficiar dos canabinoides na forma ácida. Até porque eles são instáveis quando eles são isolados. Então, quando isola da planta, ele não tem uma estabilidade quando ele está ali na planta. Quando essa planta passa pelo processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento, é aí que nós vamos ter os canabinoides na forma ativa. Por exemplo, delta-9-THC, CBD, THCV, entre outros canabinoides. E quando essa planta que está in natura, ela passa pelo processo de envelhecimento, ela vai produzir ainda outros canabinoides, como, por exemplo, o CBN, utilizado para imunidade, utilizado para insônia, entre outras patologias. Então, por isso que é muito importante ter a planta, porque cada canabinoide que nós precisamos da planta em um estágio de maturação.
E hoje em dia todo mundo fala, poxa, eu tomo óleo de CBD. Na verdade, não. A grande maioria toma um extrato de cannabis com todos os compostos, onde ele pode ser rico em CBD, rico em THC ou rico em qualquer outro canabinoide. E o THC, muitos falam, poxa, THC é como um vilão. Mas, na verdade, não. O THC, ele é muito importante e ele é essencial para várias doenças, principalmente para aquelas doenças degenerativas. E, inclusive, é a molécula do delta-9-THC que vai se ligar aos nossos receptores. O CBD mesmo não. O CBD, ele vai só inibir uma enzima presente no nosso organismo, que vai fazer com que a anandamida, que é o nosso THC endógeno, seja liberado pelo nosso organismo. Então, ele tem uma ação direta nos receptores. E ele tem uma grande ação bactericida, anti-inflamatório, analgésico, ele tem ação corticoide 2 vezes mais potente que a hidrocortisona, sem todos os efeitos colaterais. Ele é neuroprotetor, imunorregulador, ele trabalha com a regeneração cerebral, ele aumenta a proliferação de neurônios no hipocampo, então melhorando a memória. Então, aquilo que se falava que a cannabis queimava neurônios, hoje a gente já sabe que não, que ela protege e ela ainda promove a neurogênese. Isso não é uma novidade, porque os nossos ancestrais já sabiam. Em 2753 a.C., Sheng Nen, que foi o imperador chinês que escreveu a primeira farmacopeia, onde tem os primeiros registros do uso da cannabis, ele já tinha indicação da cannabis para memória fraca. Então, já era utilizada pelos nossos ancestrais aí há muitos anos. Então, esse tabu de que a gente vai fumar maconha e os nossos neurônios vão se queimar como um ovo frito, então é mais um tabu aí que a gente vem desmistificar. Aí nós temos o canabidiol, que é o que a maioria das pessoas conhecem, né, que é o CBD, que também tem uma ampla ação terapêutica. Não que ele seja melhor do que os outros canabinoides, ele é só mais estudado do que os outros canabinoides. Então essa planta é uma planta riquíssima, que ainda tem muita coisa para a gente estudar e muitos canabinoides. E é por isso que ela serve, digamos que, para tudo, né? A pessoa fala, pô, mas esse negócio serve para tudo? Vai servir para uma grande utilidade para várias doenças, porque essa planta ela é riquíssima em compostos ativos. E não só a planta é riquíssima em compostos ativos, como nós ainda temos um sistema endocannabinoide, onde cada paciente vai responder de forma diferente a uma dose terapêutica. Então tem essa frase aqui que diz, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então a terapia canábica é uma terapia totalmente personalizada. Por isso que não atende um medicamento de drogaria ali padrão para todo mundo, porque cada um necessita de um quimiotipo diferente, que são as variedades de cannabis, e cada um necessita de uma dose terapêutica diferente. Por conta disso, assim como nós temos um sistema esquelético, um sistema nervoso, um sistema circulatório, nós temos um sistema endocannabinoide. Por que é difícil para a grande maioria dos médicos profissionais da saúde entenderem? Porque ele foi descoberto a partir do ano 2000. Então, no final da década de 90, que ele começa a ser descoberto. Então, a grande maioria dos profissionais não estudou o sistema endocannabinoide na faculdade. E esse sistema endocannabinoide, ele é responsável por todos os outros sistemas do nosso organismo. Então, ele funciona como um maestro. Então, é ele que vai coordenar o sistema dopaminérgico, GABAérgico, serotoninérgico. Então, ele vai regular o nosso sistema, o nosso organismo. Então, é fundamental que ele esteja totalmente regulado. Então, no nosso organismo, nós produzimos endocannabinoides. Então, nós temos receptores pelo nosso organismo inteiro, em grande concentração no nosso cérebro e no nosso intestino, porém, ele está na nossa pele, ele está no nosso organismo inteiro, está nos nossos órgãos. E nós produzimos os endocannabinoides. Alguns endocannabinoides, os mais estudados é a anandamida e o 2-AG, que são produzidos pelo nosso próprio organismo. E quando nós vamos ficando mais velhos, ou quando nós temos uma doença, existe uma deficiência na produção desses endocannabinoides. Por isso que nós precisamos entrar com os exocannabinoides, que são provenientes da planta, para repor e equilibrar o nosso sistema endocannabinoide. Então, a cannabis é muito indicada para quê? Para geriatria. Então, na geriatria, todos os idosos vão acabar necessitando da cannabis para poder regular o sistema endocannabinoide, e é ele que regula várias funções dentro do nosso organismo.